Fala pessoal, tô aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar por onde começar no inglês. Vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira parte vai ser eu explicando por que eu vou fazer um cronograma, uma rotina de estudo para vocês utilizarem naquela sequência, seguindo aqueles pontos. E na segunda parte eu vou falar esses pontos. Então, na segunda parte vai ser por onde começar a estudar inglês na prática. E a primeira parte vai ser explicando o porquê daquela sequência da segunda parte, beleza? Então vamos lá, explicando então. Todo idioma tem 4 habilidades que você precisa desenvolver para você dominar o idioma. E essas habilidades são fala, escrita, leitura e escuta. Quando as pessoas se interessam por inglês, geralmente elas estão buscando a habilidade fala. Elas querem falar inglês. Porém, para você falar inglês, para desenvolver essa habilidade, você precisa de 2 outras habilidades. A própria fala não se desenvolve sozinha. Ela vai precisar da habilidade de escuta e leitura. Então, já adiantando para você por onde começa no inglês, você começa ouvindo, tentando entender o que você escuta e tentando entender o que você lê. Quer falar inglês? Ouve e lê primeiro, tá? E por que isso? Porque o cérebro humano é programado para aprender linguagem desse jeito. Qualquer tipo de linguagem. Não é necessariamente idioma, mas com idioma isso acontece. Qualquer código que você vai aprender, qualquer código que passe uma informação, uma ideia, você aprende através da observação dele sendo usado, a observação desse código sendo usado, para depois você conseguir usar esse código, tá? É que assim, no começo dos estudos, os alunos não conseguem perceber isso, mas um idioma é composto por um conjunto de códigos, de padrões e de regras. E essas regras, para você conseguir usar esse código, você primeiro tem que ver esse código sendo usado por quem já conhece o código. Por quem já sabe e usa diariamente esse código. Em outras palavras, você tem que ver, você tem que escutar pessoas falando inglês para depois falar. E por centenas de horas. Você tem que investigar esse idioma sendo usado, você tem que absorver os padrões, entender a estrutura dele, as peças que compõem esse quebra-cabeça. Para depois de centenas de horas fazendo isso, você tentar usar esse código, você tentar elaborar algo que se utilize dessas regras, desses padrões. E por que eu falo centenas de horas observando? Porque um idioma é algo extremamente complexo, denso e profundo. Então você vai precisar de várias horas para absorver um pouco desse código. Centenas de horas para absorver um pouco do código. Milhares de horas para dominar todas as peças desse quebra-cabeça e conseguir falar todas elas. E se você for pensar, o português você seguiu exatamente a mesma lógica, o mesmo processo natural de aprendizagem. Esse é o processo que o cérebro está programado a passar na hora de aprender linguagem. Primeiro absorver, para depois conseguir usar o padrão, né? No português, pra gente chegar nesse nível aqui do português, em que eu tô falando rápido pra caramba, você entende tudo que eu falo, na hora que eu falo, compreensão instantânea, a gente passou por um processo natural, por exatamente esse processo natural que eu expliquei, em que quando a gente era pequeno, a gente observou a língua sendo usada por quem já sabia a língua. A gente ouviu o idioma sendo usado e só depois que a gente tinha uma quantidade boa de peças desse quebra-cabeça, a gente começou a arriscar a falar. E é por isso que crianças em uma certa idade começam a falar disparado, aprende várias coisas. Aprende a falar várias coisas em 1-2 meses. Ela não está necessariamente aprendendo, não é aquele mês necessariamente que ela está muito boa e está ficando mais esperta. Ela estava aprendendo em todo o período que ela estava em silêncio. Ela estava analisando, absorvendo todo aquele conhecimento para depois, só depois de uma certa quantidade de códigos aprendidos ela falar. Então, resumindo, para você falar inglês, você precisa ouvir centenas de horas de inglês. E a gente vai para a segunda parte do vídeo agora, que é como que você vai ajustar o seu tempo para você conseguir entender melhor o inglês falado, ou ouvir melhor o inglês e
entender o inglês escrito também, ler melhor inglês, porque é a leitura e a escuta que melhora a fala e a escrita. Resumidamente, então, a gente chama de output a fala e a escrita. Output é inglês para fora, usar o código, usar a língua. E input é o inglês para dentro, absorver o conhecimento da língua, que é escuta e leitura. É o input que puxa o output. É o input que vai fazer você conseguir naturalmente fazer o output. É natural esse processo. Você vai falar naturalmente, tá? Tem várias outras coisas que eu preciso falar, em outros vídeos eu vou detalhando melhor, tá? Mas por onde você vai começar? Amanhã eu vou fazer um vídeo que é sobre mais detalhado, os próximos vídeos vão ser detalhados sobre rotina e os materiais que você vai usar. Mas eu vou fazer uma prévia aqui. Texto com áudio, em inglês, e Anki. Anki é um programa de flashcards, é um programa ou aplicativo, dá pra ter no celular ou no computador, que você usa para memorizar vocabulário. Você vai precisar absorver muito vocabulário, tá? E o texto com áudio é o seguinte, eu tenho um vídeo aqui, vou colocar no card agora, um vídeo que é de um site de texto com áudio que tem na internet, tá? 110 textos com áudio. Eu também tenho aqui no meu canal uma playlist de diálogos com áudio em inglês, que eu contratei a Nativa, ela gravou os áudios para mim, uma boa playlist também para vocês estudarem. E é o seguinte, a ideia por trás é que você vai pegar um texto curto, em inglês, com áudio, e vai absorver esse texto, do jeito que eu falei. Observa os padrões, analisa, vê as estruturas, compara com o português, tá? Estuda esse texto. Eu vou explicar melhor no vídeo de amanhã. E depois você revisa ele várias vezes para absorver ele totalmente. Para aquilo, você vai repetir ele várias vezes, ouvir ele várias vezes, ler ele várias vezes e tal, até que você domina aquele pedacinho do inglês. E o que acontece é que, quando você terminar aquele texto, aquela fração do inglês você vai ter absorvido. Aquele pedaço do inglês você já vai ser fluente naquele pedaço, né? Se um nativo falar aquela sequência, só que ele tem que ser exatamente naquela sequência, você vai entender o que ele falou. Se você vê algo escrito, também mais ou menos naquela sequência, você vai entender o que está escrito também. Só que não se aprende inglês com um pedacinho do inglês só. Você vai precisar de outros pedaços, por isso você vai estudar outros textos com áudio, tá? Assim você desenvolve a sua escuta e a sua leitura ao mesmo tempo, tá? Você vai fazer isso por algumas centenas de horas e a sua fala vai começar a se desenvolver naturalmente. Eu tenho muita coisa ainda para falar sobre isso, muitas ressalvas para fazer quanto a isso, mas no básico é isso, beleza? Então, se você aprendeu alguma coisa, se as coisas ficaram mais claras para você nesse vídeo em relação ao inglês, deixa o like, me ajuda e se inscreve no canal. Até a próxima, tchau!